Olá, tudo bem? Para essa dúvida, a gente vai ter que pensar o seguinte: aqui a gente vai ter a carga Q1 e aqui a gente vai ter a carga Q2. Essa carga Q1 é de 5 microcoulombs e essa carga Q2 é de menos 15 microcoulombs. Elas estão separadas por uma distância de 8 centímetros, então a distância de Q1 até Q2 é 8 centímetros. E sabe-se que em um determinado ponto P, entre as duas cargas, o potencial elétrico é nulo, ou seja, quando a gente soma o potencial elétrico gerado pela carga Q1 e o potencial elétrico gerado pela carga Q2, o resultado vai ser igual a zero. Então, a gente tem que descobrir qual vai ser esse ponto aqui para conseguir saber, né, qual vai ser a distância em relação à carga Q1. Como que eu vou saber? Se Q1 é positivo e Q2 é negativo, então o potencial de Q1 vai ser positivo e o potencial de Q2 vai ser negativo. Quando o módulo do potencial de 1 for igual ao módulo do potencial de 2, e com os sinais invertidos, né, um positivo e outro negativo, quando a gente soma vai dar zero. Por exemplo, se o potencial gerado por Q1 nesse ponto aqui fosse de 5 volts e o potencial gerado por Q2 nesse ponto aqui for de menos 5 volts, quando a gente soma esses dois, 5 mais menos 5 vai ficar igual a zero, que é o que a gente quer ali para nossa questão. Então, a gente tem que achar um ponto, né, um determinado ponto em que o potencial gerado pela carga 1 nesse ponto aqui vai ser igual ao potencial gerado por essa carga 2 nesse ponto P também. Mas isso a gente está tratando dos módulos, né, só do valorzinho. Então, a gente tem que pensar nos módulos das cargas, tá? Porque, por exemplo, um vai gerar o positivo, que seria o mais 5 no meu exemplo, só valores aleatórios para a gente usar como exemplo, e o outro vai gerar o menos 5, nesse exemplo aqui. Não sei ainda se é esse potencial. Então, né, os módulos deles vão ser iguais. Aí a gente sabe que o potencial é o K vezes a carga vezes dividido pela distância. E daí a carga a gente vai colocar em módulo também. É igual a K vezes a carga em módulo dividido pela distância. E essa distância vai ser a distância da carga até o ponto que a gente vai considerar aqui como sendo o ponto P nulo. E daí o K corta, né? Esse Q1 a gente sabe que é 5 microcoulombs. 5 vezes 10 na menos 6 coulombs. E o Q2 a gente sabe que é menos 15 microcoulombs. Só que como a gente está usando em módulo, aí o sinal não entra. Aí fica 15 microcoulombs, que é 15 vezes 10 na menos 6. Aí agora para as distâncias. A distância entre essas duas cargas é 8. Mas daí, se a gente quer saber só a distância de Q1 até o ponto P, vai ser só essa distância aqui, que a gente pode chamar de x. Mas daí, se eu chamar aqui de x, qual vai ser a distância de Q2 até esse ponto? A distância total entre as duas cargas é 8. Essa distância aqui é como se eu pegar a distância total e tirar essa partezinha aqui, ó. É toda a distância que tem aqui, tirada essa partezinha. Então, fica o total, que é 8 centímetros. Quando a gente tira o x, fica só essa distância aqui. Por isso que essa distância de Q2 até o ponto P fica 8 menos x. Mas se eu colocasse, por exemplo, aqui a distância de Q2 até o ponto P como sendo y, por exemplo. Então, a distância de Q1 até o ponto P vai ser 8, que é a distância total entre elas, menos y, menos essa distância aqui, que daí vai sobrar essa partezinha, tá? Isso aí depende da forma como você vai colocar a distância, como você vai determinar quem é o x, qual é a distância aqui. Mas daí fica ao seu critério na hora para escolher. Por que não pode ser, por exemplo, o x menos 8? Porque seria x menos 8, no caso aqui, né? Se a minha distância total fosse x e eu estivesse tirando 8 centímetros, mas não, é o contrário, a minha distância total é 8 centímetros e eu estou tirando a partezinha do x.
Aí fica 8 menos x aqui como a distância, tá? Daí aqui, ó, eu venho aqui e substituo para Q1 é x, e aqui é 8 menos x. Como tem 10 a menos 6 em cima dos dois lados, eu posso cortar. Posso simplificar o 5 e o 15, só dividir os dois lados por 5. Aí aqui fica 1 e aqui fica 3. Aí eu tenho 1 sobre x é igual a 3 sobre 8 menos x. Multiplica cruzado, 1 vezes 8 menos x é igual a 3 vezes x. 8 menos x é igual a 3x, o x passa para lá. Somando, fica 3x mais x, que é igual a 4x. X é igual a 8 dividido para 4, que é igual a 2. E assim a gente vai ver que a distância da carga Q1 até o ponto P, que é a distância x, vai ser igual a 2 centímetros. E a distância de Q2 até o ponto P vai ser igual a 6 centímetros, que é 8 menos 2. Tá bem?